Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E vamos continuar a nossa leitura de Provérbios, minha gente. Hoje nós vamos ler Provérbios de 5 a 8, continuando aí a parte de sabedoria que vem dos céus, né? Que Salomão tanto pediu para Deus, em lugar de qualquer outra coisa, de riqueza, de poder, de reconhecimento, né? Ele pediu sabedoria. E aqui a gente está aprendendo qual é a conduta da sabedoria, qual é os ganhos da sabedoria, né? Que foi o episódio passado. Se você não viu, já vê o episódio anterior. E hoje nós vamos para essa outra parte, né? A advertência contra o adultério, né? Qual é a advertência com promessas, né? Então são as observações que Deus vai dar a Salomão, tá? E a gente vai estar aprendendo com ele também. E no final da nossa leitura de hoje, nós vamos fazer uma análise, né? Sobre o que isso traz para nossas vidas, né? Como isso se aplica nas nossas vidas. Então, fica com a gente até o final e já abre a sua Bíblia aí em Provérbios 5. A advertência contra o adultério. Meu filho, ouça os meus conselhos sábios. Escute com atenção a voz da experiência. Assim você sempre se portará decentemente e usará palavras de conhecimento em todas as ocasiões. Saiba que as palavras da mulher imoral são doces como o mel, e sua voz é suave como um azeite. Mas no fim é amarga como o fel, fere como uma espada afiada de dois gumes. Quem anda atrás da mulher imoral caminha para a morte. Os seus passos conduzem para a sepultura. Ela nem conhece o caminho da vida e anda por caminhos tortuosos sem saber. Por isso, meu filho, ouça-me com atenção e não despreze os meus conselhos. Fuja dessa mulher, nem sequer chegue perto da porta da casa dela. Assim você não perderá sua honra, nem desperdiçará sua vida, entregando sua saúde e sua força a algum homem cruel e sem coração, e não dará seu dinheiro e seus bens a pessoas estranhas, e não desperdiçará o fruto do esforço de seu trabalho. Tudo isso para que na sua velhice o seu corpo e sua saúde não estejam desgastados e você não precise dizer: como odiei a disciplina, como o meu coração desprezou a correção. Não dei importância aos meus professores e conselheiros, nem escutei o que ensinavam. Agora tenho que sofrer tudo isso e passar vergonha diante de toda a comunidade. Beba água da sua cisterna, das águas do seu próprio poço. Por que deixar que suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros de água pelas praças? Que elas sejam somente suas e não repartidas com estranhos. Seja bendita a sua casa e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Ela é o amor da sua vida. Que os seios de sua esposa o saciem todo o tempo e você seja cativado pelo seu amor. De que adianta, meu filho, procurar o prazer com a mulher imoral? Por que desperdiçar seus carinhos com alguém que não lhe pertence? Os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. Ele examina todos os seus passos. As maldades do perverso trazem seu próprio castigo. São as cordas que acabam prendendo o pecador. Ele certamente morrerá porque não deu importância à disciplina. A teimosia e desobediência levaram o pecador ao caminho da destruição. Provérbios 6. Meu filho, se você se ofereceu como fiador do seu próximo por meio de um aperto de mão, dando a sua palavra, você agora está preso nessa armadilha. Então, meu filho, visto que você caiu nas mãos do seu próximo, faça todo o possível para sair dessa armadilha bem depressa, porque você está preso ao seu amigo pelo compromisso que assumiu. Procure esse amigo, humilhe-se e insista com ele. Não durma nem descanse. Se você conseguir escapar,
Se salvará como a gazela que escapa do caçador, como um pássaro que foge do alçapão. Preguiçoso, observe bem as formigas, olhe os seus caminhos e seja sábio. Eles não têm nem supervisor, nem oficial, nem governante para dar ordens, e mesmo assim trabalham durante o verão, ajuntando provisão para o inverno. Ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando você se levantará da sua boa vida? Ah, deixe-me descansar só um pouquinho mais. Sim, descanse. Cruze os braços mais um pouquinho, e a sua pobreza chegará de repente, como um ladrão, e a sua necessidade cairá sobre você de surpresa, como um bandido armado. O perverso, o homem inútil, não tem caráter. Suas palavras são maldosas. Ele demonstra suas verdadeiras intenções com o piscar dos olhos, com o movimento dos pés e por meio de sinais com os dedos. Seu coração está cheio de engano. Ele passa o tempo todo planejando novas maneiras de fazer o mal e espalhar o ódio entre outras pessoas. Por isso, a desgraça virá de repente. Ele será destruído subitamente e não haverá remédio para ele. Há 6 coisas que o Senhor odeia e uma última que ele simplesmente detesta. Primeiro, né? Olhos arrogantes, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que só pensa em fazer o mal, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que profere mentiras para prejudicar alguém e o que espalha discórdia entre irmãos. Meu filho, obedeça aos mandamentos do seu pai. Nunca deixe de seguir os conselhos de sua mãe. Grave as ordens de seus pais em seu coração. Tenha-as sempre diante de você, e elas servirão de guia para os seus passos, dando-lhe um sono tranquilo, e a cada novo dia lhe ensinarão o que é certo. Pois esses mandamentos são como uma lâmpada, as instruções como luz, e as correções da disciplina são um caminho para uma vida feliz. Para evitar que você seja vítima da mulher imoral e das palavras doces e mentirosas da mulher adúltera, não cobice em seu coração a beleza dessa mulher, nem se deixe atrair pelos seus olhares provocantes. O preço de uma prostituta se reduz a um bocado de pão, mas a mulher adúltera que trai o marido anda à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a sua roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com alguém que rouba a mulher de outro homem. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Os homens não desprezam o ladrão que rouba para saciar a alma, quando ele rouba para matar a fome. Porém, se for apanhado em flagrante, terá que pagar 7 vezes o valor que roubou, mesmo que para isso seja preciso vender tudo o que tem. Só mesmo um homem sem juízo seria capaz de roubar a mulher de outro homem. Só mesmo alguém que deseja destruir sua própria vida faria uma coisa dessas. O seu destino será o sofrimento, e a sua vergonha nunca se apagará, porque o marido traído ficará furioso, dominado pelo ciúme. Não terá misericórdia quando se vingar. Ele não aceitará qualquer pagamento, nem os melhores presentes acabarão com a sua raiva. Provérbios 7. Meu filho, siga os meus conselhos e grave na memória as minhas instruções. Obedeça aos meus mandamentos e você viverá feliz. Guarde os meus ensinamentos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos seus dedos, grave-os firmemente no seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã. Ame o entendimento como a um parente muito chegado. Assim, eles não deixarão você ser enganado pela mulher imoral e pela prostituta com suas palavras sedutoras. Certo dia, eu estava observando da janela da minha casa e vi um jovem sem juízo, sem a menor noção do que é certo e errado. Ele vinha pela rua, junto à casa de certa mulher, andando de lá para cá, próximo da casa dela. Era ao anoitecer, as sombras da noite se aproximavam.
crescia a escuridão. A mulher saiu para se encontrar com ele. Ela era bem ousada e, com muita malícia, tentou provocar o jovem com suas roupas de prostituta. Ela era vulgar e atrevida, uma mulher que nunca para em casa. Ora está na rua, ora nas praças, ora nas esquinas, à espreita de homens para serem seus amantes. Ela se aproximou do jovem, beijou-o e disse muito cinicamente: Tenho em casa a carne das ofertas de paz, que hoje preparei no templo para cumprir meus votos. Por isso vim procurá-lo e de repente você apareceu. Minha cama está coberta com lindos lençóis de linho colorido, importados do Egito. Minha cama está perfumada com mirra, aloés e canela. Venha, vamos nos embriagar de carícias até o amanhecer. Gozemos das delícias do amor. Meu marido não está em casa, saiu para uma longa viagem e, pela quantidade de prata que levou, não voltará antes da lua cheia. Assim, ela seduziu o jovem com suas palavras e o atraiu com sua conversa doce e mentirosa. Imediatamente ele a apanhou, como um boi que caminha para o matadouro, ou como a corça que cai numa armadilha, e espera apenas a morte quando a flecha lhe atravessa o fígado, ou como um pássaro que entra no alçapão sem saber que nunca sairá vivo de lá. Então, meu filho, ouça meus conselhos e obedeça às minhas instruções. Não permita que o seu coração se volte para os caminhos dela. Não fique pensando nela, nem se aproxime dos lugares que ela frequenta, porque ela já destruiu a vida de muitos jovens. Muitos já perderam a vida por causa dela. A casa onde ela recebe seus amantes é o caminho que desce para a sepultura e o reino dos mortos. Provérbios 8. Ouça, você não está ouvindo a sabedoria chamar? Não ouve o discernimento da vida convidando a todos, no alto dos montes, nas estradas e encruzilhadas, nas praças e ruas da cidade, à porta de cada casa, à entrada da cidade e portas adentro? Ouça bem o que ela diz. Escutem bem, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, procurem entender a prudência. Vocês, tolos, a verdadeira compreensão. Ouçam, porque os meus conselhos são valiosos e muito importantes, e todos eles são verdadeiros e justos. Sim, eu lhes anunciarei a verdade, porque eu detesto a mentira e a maldade. Todos os meus conselhos são justos. Não há neles a menor mentira ou maldade. Aqueles que têm discernimento entendem minhas palavras e percebem que elas são absolutamente certas. Prefiram a minha instrução à prata e o meu conhecimento ao ouro mais puro, pois a sabedoria vale mais que pedras preciosas. Você pode imaginar qualquer tipo de riqueza, mas isso não pode se comparar com o valor da sabedoria. Eu sou a sabedoria, e meu companheiro é o bom senso. Tenho o conhecimento que vem com os conselhos. Temer o Senhor significa odiar o mal. Por isso eu, a sabedoria, odeio o orgulho e a arrogância, o mau caminho e todo tipo de falar perverso. O conselho e a verdadeira sabedoria me pertencem. Eu possuo o entendimento e a verdadeira força, e é por meu intermédio que os reis governam e os juízes julgam com justiça. Sim, por meio de mim governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo todos os que me amam. Quem me procura sempre me encontra. Eu possuo riquezas e honra, prosperidade e justiça sem fim. O que eu ofereço vale mais que o ouro, do que o ouro puro. O que ofereço é mais precioso do que a prata fina. Meus caminhos são retos, são caminhos de justiça. E quem me ama receberá muitas riquezas. Encherei os cofres de quem me segue. Eu estava junto com o Senhor quando ele criou o universo. Já existia antes da criação do mundo, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio do tempo,
antes de existir a terra. Eu já existia quando ainda não havia abismos, antes da criação das fontes e nascentes de água. Antes de serem formadas as grandes montanhas e as colinas, eu já existia. O Senhor ainda não havia criado a terra, os campos e planícies, nem mesmo o pó da terra, eu já existia. Eu estava junto dele quando criou o céu e traçou a linha do horizonte sobre a superfície do abismo. Quando formou as nuvens para a chuva em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Quando criou os limites do mar para que as águas não desobedecessem à sua ordem. Quando colocou os alicerces da terra. Eu estava junto com o Senhor e fui o seu arquiteto. Nós éramos uma constante alegria um para o outro. E eu tinha grande prazer com o mundo que ele criou e a humanidade que morava nele. Por isso, meus filhos, ouçam-me. Felizes são aqueles que guardam os meus caminhos. Ouçam os meus conselhos e serão sábios. Não os desprezem. Quem me ouve e obedece, quem procura viver sempre ao meu lado, esse será muito feliz. Porque todo aquele que me acha, acha a vida e recebe a aprovação do Senhor. Mas quem me rejeita faz um grande mal a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. Uma leitura um tanto intrigante, não? Ela começa ali, né, em Provérbios 5. Falando sobre o adultério, né? Qual é o perigo desse adultério? Mas não só o adultério do ato em si, né? Mas de você se deixar ser levado, né? De você se deixar olhar, ficar cobiçando a mulher bonita, né? Mas aqui ele frisa muito a parte da mulher, mas isso também serve ao contrário também, a mulher que fica olhando o homem também, tá? Até porque quando a gente é legal da gente entender assim, o que que é a mulher moral, né? A mulher moral, ela é um sinônimo de mulher adúltera. E mulher adúltera é aquela mulher que ela é casada. Então ele separa muito bem. A gente vê falas que ele fala prostituta, então prostitutas são prostitutas. E a mulher moral, ela é a mulher adúltera. Então tem horas que ele fala mulher moral, a gente vê até em algumas bíblias fala mulher adúltera, né? E outras fala mulher moral. Então, conforme isso que a Sayuri está falando, né? Fala ali, né? Para os homens se cuidar, né? Então, eu acho muito legal que ele foca muito nisso, né? Existe sim a mulher, né? Adúltera, a mulher moral, mas ele chama atenção muito assim para os homens. Homens não caiam nessa armadilha, né? Então, o que que a gente vê aqui, né? Igual a Sérgio falou, que ele foca muito, né? O capítulo 5 ele fala muito, né? Ali até no versículo 8 ele fala: fuja dessa mulher, nem sequer chegue perto da porta da casa dela. Então, a gente vê ali o capítulo 5 ele falando o tempo inteiro sobre isso, né? Você não cobiçar essa mulher e tomar cuidado. Ele fala, então, fique longe, não passa nem perto da porta da casa dela. E eu acho que é muito legal que ele fala assim, ele te dá um conselho, ele fala, se você cair, né, nas armadilhas dela, você vai falar, né, vai chegar na sua velhice e vai falar, como odiei a disciplina, como meu coração desprezou a correção. Ele está falando aqui, eu tô te dando, né, a disciplina, eu tô falando o que você tem que fazer. E é muito legal também no versículo 15 e 16, que ele fala: beba água da sua cisterna, das águas do seu próprio poço. O que significa isso? Qual que é a linguagem figurativa que está aqui? E é legal da gente entender que ele está falando ali: alegre-se com o amor da sua casa, com o amor da sua própria mulher. E ele continua no versículo 16: por que deixar que suas fontes. O que é isso, né? É legal, né, gente? É bem intrigante, né? O que é deixar que suas fontes transbordem pelas ruas, né? E seus ribeiros de águas pelas praias. Então ele fala assim: qual é o valor de você ter filhos com mulheres sem honra, mulheres de rua? Então quando ele fala fontes transbordarem pela rua, é realmente assim, de você procriar pelo mundo, vamos dizer assim, né? Com mulheres de rua, com mulheres sem valor. Qual que é a graça disso? Então ele fala: para que deixar que suas águas se espalhem por aí, que elas se espalhem pela praça?
o objetivo disso, né? A água ela tem um valor, ela vem para matar a sua sede. E ele fala, né, ali voltando no 15, beba a água da sua cisterna, das águas do seu próprio poço. Ou seja, consuma a sua mulher, vamos dizer assim, né? Use dela, né? Não deixe que a sua água seja espalhada como algo sem valor pelas praças e pelas ruas sem sentido nenhum. Tanto é que eles colocam ali no versículo 5, né? Quem anda atrás de mulher imoral caminha para a morte, os seus passos conduzem para a sepultura, né? E de que adianta, né, você matar a fome ou cobiçar fora da tua casa, né? Se você fez um juramento ali com o Senhor, né? A gente viu isso no episódio passado, que ele fala que a mulher até se esquece da promessa que fez a Deus, né? Que é ficar lá com aquela pessoa até que a morte o separe, né? Ah, pode ter altos e baixos no seu casamento, com certeza isso vai ter, porque são dois mundos diferentes tentando viver dentro de uma casa. Não vai ser mil maravilhas, e nem mesmo Deus disse que seria mil maravilhas. O casamento é para você ter crescimento, né? Crescimento a dois. Então, quando isso, né, aparecer para você, um momento de baixa, é onde mais vocês vão estar crescendo, aprendendo como superar isso, porque você vai ter que lembrar de novo que você decidiu amar aquela pessoa, decidiu caminhar só com aquela pessoa, porque realmente na rua vai estar muito fácil, porque a carninha nova, né? Você não vai ter problema nenhum, é só ir ali. Só que para que derramar a tua água fora de dentro da tua casa, sendo que sua casa está sentindo sede? Então, sempre lembre disso, né? Quando a tentação vier, quando você achar justificativas para o teu olhar ir para outro canto, né? Você criar amizade fora da tua casa, porque realmente tudo começa como uma amizade. O homem lá, estressado com a casa, vai aparecer uma amiga para ser a conselheira, para ficar ouvindo ali o clamor dele, as relinchas, né? As discussões dele, e isso vai começando a criar algo a mais, né? Então não dê abertura para isso. Então, não só você olhando com um olhar de cobiça para um ato sexual, mas também esse momento de você olhar, vigiar muito bem com quem você vai se abrir, quem você vai estar criando amizades aí, porque isso é o passo para o seu adultério. Então, vigia muito, tá? E ali também ele entra no capítulo 6, falando sobre a advertência contra promessas. O que seriam essas promessas? Que ele fala muito no início ali, ser o fiador do teu amigo, né? E Deus já coloca aqui, sendo bíblico, para você não entrar como fiador de alguém, porque aquela pessoa ela fez uma conta, ele tem que ser adulto o suficiente para suprir aquilo. Ah, mas é meu amigo, eu preciso ajudar, eu tenho finanças para ajudar. Você vai se atolar junto com ele, você vai estar entrando na armadilha junto com ele. Isso não é bíblico você ir e transbordar, você pode doar. Você pode pegar e falar assim: olha, eu tenho sobrando, eu vou te dar e faço o que você quiser. Então entra isso como uma doação, mas não entra você como fiador. Não, eu vou ser fiador dele, eu assumo a responsabilidade dele. Se nem ele sozinho foi capaz de se controlar financeiramente, né? Quem dirá se tiver um outro que vai cobrir o orçamento dele? Então, não seja fiador de ninguém. Isso é bíblico. Isso está em Provérbios 6, ali no início. Não seja fiador. Provérbios 6, ele é legal que ele chama atenção para três coisas, né? A primeira é sobre isso, sobre você ser fiador de alguém, em que ele termina até no versículo 5, depois ele vem falando sobre o preguiçoso e depois ele vem falando novamente sobre a mulher adúltera, né? Sobre o pecado aí do adultério. Então, como a senhora falou, né? No primeiro ele chama muita atenção para isso. Quando você for um fiador, cuidado, que isso é uma armadilha, né? Ele fala até, eu acho pesado ali quando ele fala assim: não durma nem descanse. Se você conseguir escapar, se salvará como a gazela que escapa do caçador, como um pássaro que foge do alçapão. Então ele traz ali, né? Você está preso ao seu amigo pelo compromisso que assumiu. Procure esse amigo e humilhe-se e insista com ele para que, né, ele termine aquele compromisso, finalize, né, esse compromisso de fiador.
Então é interessante a gente ver realmente isso, né? E só fazendo um adendo, né? Porque às vezes as pessoas podem falar assim: ah, nossa, mas eu tenho dinheiro, eu posso ser fiador sim. Tanto é que, especificamente para alugar uma casa, precisa-se de um fiador, né? E aqui não é sobre generosidade, sobre você, ah, nossa, agora eu vou ser egoísta, eu não vou fazer isso para outra pessoa. Aqui tem uma explicação muito, muito boa na Bíblia que fala. Este versículo, que é o versículo 1 ali ao 5, né, não são um argumento contra a generosidade. Alertam para o risco de aplicar mal os recursos financeiros e agir de modo irresponsável, pois isso pode levar alguém à falência. É importante manter um equilíbrio entre a generosidade e a boa administração. Deus quer que ajudemos nossos amigos e os necessitados, mas não promete saldar os compromissos impensados que assumimos. Devemos agir de modo responsável, de forma que nossa família não sofra danos, porque se você for sim fiador, a tua família pode estar pagando também por um ato de um amigo seu, que você quis ser muito generoso, né? Ele chama atenção, assim, ele. O que eu vejo muito bem é que ele não condena a situação de você ser fiador. Não é isso que está escrito na Bíblia, assim, né? A gente tem que entender isso. O que ele condena aqui, ele deixa muito claro que aparenta que o você ser fiador naquela época era uma coisa comum e que ainda é comum nos dias de hoje, né? Então, o que ele fala aqui, cuidado para você ser fiador e sem você estar realmente bem financeiramente. E bem é realmente bem. Porque a partir do momento que você deu um aperto de mão e que você é fiador de uma pessoa, e aqui você vê que ele fala, né? Por meio de um aperto de mão, ele nem falou assim, assinar um contrato. Ele falou, quando você apertou a mão, você deu a sua palavra. E honre essa sua palavra. E a partir do momento que você está honrando a sua palavra, às vezes você está pondo a sua única casa como a Garantia, né? garantia da dívida de um terceiro, de um amigo seu. Então, tipo assim, primeiro, em tudo, cuide da sua família. E a sua família não são seus parentes, é a sua família. Parente é parente, família é família. Então, é nesse caso. Agora, meu, você tem aí, sei lá, 30 casas de Sobrando. aluguel, tem a sua casa própria, você está muito bem. Isso não é. Aí você está tranquilo. Se tiver que pagar uma dívida, sei lá, de 10 mil, 50 mil e você tem, qual que é o problema? Então, não é o Mas tem fato essa ciência, né? exato, não ser uma atitude impensável de, ah, não, vou ser só o fiador. Ele está trazendo atenção pra gente assim, ser fiador não é só um negócio simples, é tipo assim, ser um fiador. Não, você corre o risco de perder os seus bens sim, quando você é um fiador. Agora, quais são esses seus bens? Você se importa? Tem problema? Não tem? Lógico, para todo mundo tem problema. Às vezes, mas para uma pessoa que tem 30 perder alguma coisa, né, 30 casas, por exemplo, tem aí um patrimônio imenso. Às vezes ela ser fiador ali de alguma coisa que vale 10 mil, 50 mil, não é. Agora, para a pessoa que tem um patrimônio pequeno e colocar tudo aquilo que ela tem para ser o fiador de alguém, então tome cuidado, pense melhor sobre isso, né? Tenha sabedoria. Então é nisso que ele desperta, né? E já ali em diante, no versículo 6 ele vai trazer a nossa atenção para o preguiçoso. Então, quando ele fala, né, sobre o preguiçoso, ele fala, até quando, né, no versículo 9 até quando você vai ficar aí deitado? Quando você se levantará da sua boa vida? Então, isso que eu acho interessante, né? Ele fala ali, não é a pessoa que está depressiva, não é a pessoa que está ali, né, com uma dor. Ele está falando da pessoa que está deitada, mas a pessoa que está Só querendo tranquila, descansar, né? né? Tá na sua boa vida. Então, às vezes, né? Quantas vezes a gente, às vezes, tipo, a pessoa fica doente, realmente, ela precisa ficar deitada, né? Ela precisa ali se recuperar. E quando ele fala ali, até quando você vai ficar deitado? É sobre a pessoa que está na boa vida, que está tranquilão ali, esperando que o dinheiro caia do céu dele, ou que ele tem, né, uma herança aí e que ele fala assim, cara, meu dinheiro é eterno, isso nunca vai acabar, eu tô tranquilo. E daí ele fala, né, a sua pobreza, no versículo 11, a sua pobreza chegará de repente, como um ladrão, e a sua necessidade cairá sobre você de surpresa, como um bandido armado. Porque ali ele frisa muito sobre você estar deitado em momentos onde você precisa trabalhar.
o descanso é necessário, tanto é que Deus deixou ali o sábado para Israel como o dia sagrado para descansar. Mas você ficar só descansando no momento onde você tem que trabalhar, aí é que mora o pecado, aí que mora a advertência, né? Tanto é que ele fala que é importante você também ter esse discernimento de qual é o momento que você tem que dormir e o momento que você tem que acordar. Às vezes você fica lá, nossa, mas essa cama tá gostosa e tudo mais. Eu não falo isso só para vocês, falamos isso pra gente também. Tem momentos que, nossa, a cama é o melhor lugar e ali você vai se deixando levar, né? Mas e você acorda, você desperta porque tem que trabalhar ou você vai ficar se justificando, né? Então, tenha essa sabedoria, né? De saber qual é o momento de dormir e qual é o momento de trabalhar, porque senão vai aparecer mesmo de surpresa a pobreza e as suas necessidades que você não supriu, né, quando tinha tempo. E outra coisa, né, que eu acho legal da gente ver no capítulo 6 que ele fala as 6 coisas que o Senhor odeia e uma última que ele simplesmente detesta. E é legal da gente reforçar qual que é essa última. E a última, ele fala o que espalha discórdia entre irmãos. Então, vamos gravar isso, né? É a língua afiada, né? Ele fala, então, ali tem os 6, ele relata os 6, vocês podem ler novamente depois, fique à vontade. Mas vamos gravar, né? O que o Senhor detesta é simplesmente aquele que espalha discórdia entre os irmãos. Então, aquele que, né? Ah, eu vou ajudar ali, eu vi tal coisa acontecendo, eu vou lá falar pro outro irmão que tal pessoa tá fazendo tal coisa, né? Com aquele coração enganoso, falando que tá ajudando e não tá ajudando coisa nenhuma, né? E na continuação do versículo 6 e na continuação do capítulo 6 ele volta a falar, né, novamente o que a gente já falou aí, mas sobre a mulher adúltera. Ele fala vigia, cuidado, né? E eu acho legal que ele fala, né? Uma das coisas que me chama muita atenção é o versículo 27 e 28, que ele fala: pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a sua roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Então, né, o sentido daqui é uma coisa que a gente já falou hoje mesmo, né? Alguém pode, tipo assim, ah, eu vou me aproximar de tal pessoa, mas eu tô tranquilo aqui, né? Eu vou, vamos dizer assim, eu vou Eu não vou levar. passar da linha do limite. Exatamente, eu não vou passar. Eu vou levar, né, sei lá, a minha amiga do trabalho na casa dela, mas é só uma carona, não é nada demais, né? Então, vigia, né? Vigia o Tudo nosso começa próprio. com nada demais, né? Nada demais, Não é nada exatamente. demais, não é nada demais. O canto da sereia vem vindo. Exatamente. E o 7, né, ele continua falando. Então, eu acho legal, né, da gente ver isso. Por que que Provérbios, por que Salomão fala tanto da mulher adúltera e de prostitutas, né? E o que eu acho legal no 7 é que ele fala assim de um jovem sem juízo. O que é esse jovem sem juízo? É um homem que ele não é casado. Ele é um jovem, ele não está casado, ele está andando ali, só que ele não tem juízo. Ele está ali totalmente assim perdido. É um jovem sem sabedoria. Ele passa próximo à porta de uma mulher imoral ou uma mulher adúltera. Então é legal da gente entender essa história do capítulo 7. Ele não fala de uma prostituta, e fala que essa mulher, de forma doce, né, de forma amigável, de forma ali totalmente é, chamativa, assim, de forma que realmente chama esse jovem para entrar. E ela fala, né, tenho em casa a carne das ofertas de paz que hoje preparei no templo para cumprir meus votos. Por isso vim procurá-lo e de repente você apareceu. Minha cama está coberta com lindos lençóis. Então, tipo assim, a fala, né, dela, como que ela induz ali, né? E daí, por isso que a gente vê quando é uma mulher adúltera, que ela fala no versículo 19: meu marido não está em casa, saiu para uma longa viagem. E pela quantidade de prata, né, e pela quantidade de dinheiro que ele levou, não voltará antes da lua cheia. Então, né, aparenta aí ser um bom tempo. Então, a mulher tá falando assim, meu, tô sozinha, né, em casa já faz um tempo, meu marido também faz um tempo, e às vezes, né, ali o jovem que não é casado também fala, por que não, né? Então eu acho muito legal quando ele chama essa atenção, né?
para jovens que são sem juízo. E quando caem no papo de uma mulher que fala, e isso, cara, você ouve muito, né, no meio da sociedade. Ah, o marido foi trabalhar, aparenta que o marido nem vai voltar, né? Ela até, né, a mulher às vezes fala assim, ah, meu marido deve estar com outras também, né? Por que que eu não posso também me divertir, sendo que ele deve estar se divertindo por lá? E você cai na lábia dessa mulher. Então, às vezes, né, a gente pega muito assim, ah, não, o homem casado, o homem que vai. Mas ele está chamando atenção aqui para o jovem também. O jovem que não está casado e que está se envolvendo. Complacente, né? Tá É, se deixando levar pela mulher casada. exatamente. E aqui ele também adverte, né, que existem passos definidos para que você não caia nos pecados sexuais, né? E que passos são esses? Às vezes você fala assim, mas legal, né? Legal que isso está na Bíblia, mas aqui minha casa tá, estamos no Senhor, não, nada vai acontecer. Você precisa vigiar, mesmo assim, né? Mesmo que você tá no Senhor, mesmo que você caminha certo, você precisa vigiar também ao seu redor, né? Quais são as condutas, as amizades que às vezes te leva para o bar, que fica conversando, grupos hoje em dia de WhatsApp, né? Que fica mandando as imagens e tudo mais. Filmes que te levam, né, às visualizações pornográficas, fotos, tudo isso, gente, é uma abertura para esses pecados sexuais, tá? Então a gente precisa sim aprender sobre a palavra, caminhar com o Senhor, mas também precisa vigiar para as tentações que vai nos tirar do caminho, né? Que foi o que a gente viu no episódio anterior que fala, né? Sobretudo, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, desvie e saia, né, do caminho do mal. E isso daqui leva para o caminho do mal. É só um grupinho do WhatsApp. É os meus amigos do trabalho. É meus amigos do futebol. Isso leva à tentação. De repente você vai ficar vendo ali aquele vídeo e olhar e falar assim: minha mulher não faz isso, não. Como seria se tivesse isso? E ali vai começando a sua mente a criar. Tudo começa na tua mente. Depois vai ali, vamos. Só vai ser um ato, não vai acontecer nada, não vou acabar com a minha família por conta disso. E aí você já se perdeu. Então vigia muito, porque tá na Bíblia, a gente tá mesmo lendo aqui e muitas das vezes está aparecendo aí a mulher adúltera, a prostituta, como que acontece, tudo, porque é algo comum, gente. Então se tá aqui é porque realmente acontece. Era antigo, mas é novo. Exatamente. Era comum naquela época e é comum hoje em dia também, né? E os meios é o mesmo. Só deu uma atualizada, um upgrade aí, que agora a gente tem internet. Exatamente. E o capítulo 8 é legal, não sei se deu para alguns perceberem, mas o 8 ele é uma fala o tempo inteiro, né? Quando ele abre aspas ali, a gente vê que ele abre aspas no versículo 4 e fecha aspas no último versículo, no versículo 36. Então, o capítulo 8 é uma fala da sabedoria. É como se a sabedoria ali fosse, né, uma pessoa, mas ali é simplesmente só a sabedoria falando. Ele até começa falando: ouça, você não está ouvindo a sabedoria chamar? E do versículo 4 em diante é o tempo inteiro a sabedoria falando com as pessoas. Então é legal da gente entender isso e observar, né, o que que é sabedoria, né? Se a sabedoria fosse uma pessoa, o que que ela estaria falando, né? O tempo inteiro ali ela passa, né? E eu acho legal quando ela fala no versículo 10: prefiram a minha instrução. O que que é a minha instrução? Prefiram A instrução da da sabedoria. sabedoria do que a prata, e meu conhecimento do que o ouro mais puro. E ele vai falando, né? É legal da gente ver também que ele fala: eu estava com Deus na criação do mundo. Eu estava com Deus mesmo antes do ser humano existir. Então, a sabedoria existe Desde a desde. eternidade. Exatamente, né? Então e eu acho legal que ele fala, né? Lá no final, no versículo 35, que ele fala: porque todo aquele que me acha, que acha a sabedoria, acha a vida e recebe a aprovação do Senhor. Mas quem me rejeita faz um grande mal a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. Então, ela está interligada, totalmente interligada ali sobre
quando a pessoa ela busca realmente a sabedoria, ela encontra também ali, ela já vai estar, a sabedoria está vinculada totalmente com o fato de você temer ao Senhor. Quando envolve temer ao Senhor, envolve tudo. Você ler a palavra, você louvar o Senhor, honrar o Senhor, envolve tudo, né, sobre a vida do cristianismo. É isso aí. Eu acho que é isso que a gente tem para compartilhar sobre tudo que a gente leu hoje, gente. Eu espero que faça sentido para vocês. Releia, né? Às vezes pega um versículo, um capítulo ali e detalha bem o que você hoje está pecando na tua vida, como você pode melhorar. Às vezes o que hoje você está fazendo e você nem se despertou, né? Que muitas das vezes a gente peca sem nem mesmo saber, né? A gente tem atitudes, às vezes, que desagrada a Deus e a gente não tinha consciência. O errado é quando você toma consciência e mesmo assim continua caminhando no caminho onde agora você é ciente que desagrada a Deus. Então, vigia, analisa, veja o que a gente já acabou de frisar aqui e vê aonde você está falhando, aonde você precisa ter os ajustes e haja na sua vida, tá? Busque a sabedoria divina, que eu tenho certeza que muitas das coisas da sua vida vai ser ajustada, tá bom? E já seja sábio também, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, curta ele, pra gente estar já no próximo episódio, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!